Hoje, após o jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao, pela segunda jornada de La Liga, Rafinha falou sobre a disputa com o Real Madrid e deixou uma declaração que certamente vai chamar a atenção dos torcedores. Você não vai acreditar no que Rafinha disse, então fique até o final para entender tudo o que aconteceu. Antes de chegarmos às declarações de Rafinha, precisamos falar de uma situação que continua deixando os torcedores do Barcelona atentos. Julián Álvares voltou a ficar no centro das atenções após uma nova ausência dos treinamentos do Atlético de Madrid. Segundo informações divulgadas pelo Marca, o atacante argentino não participou da atividade da equipe pelo segundo dia consecutivo. A versão oficial apresentada pelo Atlético é de que Julián está indisposto e, por esse motivo, não conseguiu treinar normalmente com os companheiros. A ausência acontece justamente em um momento de enorme tensão envolvendo o futuro do jogador, que há meses está ligado a uma possível transferência para o Barcelona. A situação ganhou ainda mais força depois dos acontecimentos recentes e da crescente pressão em torno do argentino. O Barcelona continua interessado na contratação e Joan Laporta voltou a deixar claro que o clube gostaria de chegar a um acordo com o Atlético. Em declarações recentes, o presidente azulgrana afirmou que o Barça continua muito interessado em Julián e que estaria disposto a realizar a operação caso o Atlético aceite negociar dentro dos termos apresentados. O problema é que a postura do Atlético de Madrid continua extremamente rígida. O clube espanhol já deixou claro em diversas ocasiões que não pretende facilitar a saída de Julián Álvares para o Barcelona, enquanto a relação entre o atacante e o ambiente do Atlético se tornou cada vez mais complicada. A ausência nos treinamentos, ainda que oficialmente explicada por uma indisposição, naturalmente aumenta as especulações justamente porque acontece em meio a uma novela que se arrasta há meses. O argentino já havia manifestado anteriormente o desejo de deixar o clube, e o Barcelona aparece como seu destino preferido, mas o Atlético continua resistindo à possibilidade de reforçar um rival direto. Ao mesmo tempo, outros clubes europeus demonstram interesse no atacante, criando alternativas para o clube de Madrid caso realmente decida negociar. O Arsenal, por exemplo, aparece como uma das equipes que podem aproveitar a situação, enquanto o Barcelona tenta encontrar uma solução antes do fechamento da janela. Assim, cada ausência, declaração ou movimentação pode ganhar enorme repercussão, e o futuro de Julián Álvares continua sendo uma das grandes histórias deste mercado de transferências. Agora vamos para a notícia que realmente chamou a atenção. Hoje, depois do jogo entre Barcelona e Athletic Bilbao, no Camp Nou, pela segunda jornada do Barcelona em La Liga, Rafinha foi questionado sobre a disputa pela liderança do campeonato com o Real Madrid. O jornalista quis saber o que o brasileiro pensa sobre essa rivalidade pelo topo nesta nova temporada. Mas a resposta de Rafinha mostrou que ele não pretende gastar energia acompanhando aquilo que acontece no clube de Madrid. O atacante explicou que o objetivo do Barcelona é continuar melhorando, tentar vencer o máximo de jogos possível e aproveitar todas as oportunidades que surgirem durante a temporada. Para Rafinha, o mais importante neste momento é seguir encarando um jogo de cada vez, mantendo a concentração e trabalhando para que a equipe evolua constantemente. O brasileiro também destacou que ainda é muito cedo para começar a pensar em quem vai ou não conquistar o campeonato, já que a temporada está apenas começando e muita coisa ainda pode acontecer. E Rafinha fez questão de ampliar a análise ao lembrar que a competição não gira apenas em torno de Barcelona e Real Madrid. Segundo ele, existem outras equipes disputando o campeonato e que também podem interferir diretamente na corrida pelo título. A declaração mostra uma postura de concentração total no próprio trabalho e evita transformar a temporada em uma disputa exclusivamente entre os dois gigantes espanhóis. Mas foi quando o assunto chegou diretamente ao Real Madrid que Rafinha deixou sua posição ainda mais clara. O brasileiro afirmou, de maneira bastante direta, que não se importa com o que está acontecendo ou com o que poderá acontecer com o Real Madrid, sempre deixando claro o respeito pelo rival, mas reforçando que sua obrigação neste momento é estar totalmente focado no Barcelona. Em outras palavras, em vez de acompanhar cada resultado, movimento ou desempenho do adversário, Rafinha acredita que a melhor estratégia é cuidar do próprio time, vencer suas partidas e aproveitar as oportunidades que aparecerem. Essa mentalidade pode ser importante para um Barcelona que pretende lutar por grandes títulos durante uma temporada longa e cheia de desafios. A rivalidade com o Real Madrid continuará naturalmente sendo uma das principais atrações de La Liga, mas Rafinha parece acreditar que o caminho para conquistar o campeonato passa muito mais pela consistência do próprio Barcelona do que pela preocupação com o rival. Agora, resta saber se essa filosofia será suficiente para manter o Barça forte durante toda a temporada e permitir que a equipe chegue ao final da competição brigando pelo título. As palavras de Rafinha certamente vão gerar debate entre os torcedores, principalmente porque mostram que, pelo menos neste momento, o brasileiro prefere olhar para dentro do próprio vestiário em vez de ficar preocupado com aquilo que acontece no Santiago Bernabéu. E aí,
O que você achou dessas notícias? Você acredita que Julián Álvares ainda pode acabar vestindo a camisa do Barcelona? E o que pensa das declarações de Rafinha sobre a rivalidade com o Real Madrid? Você concorda com o brasileiro de que o Barcelona deve esquecer o rival e se concentrar apenas nos próprios jogos? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando todas as notícias do Barça, do mercado de transferências e do futebol mundial.